e haja som, e houve som. Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre nós, amém? Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Êxodo. Nós estamos na nossa série Não Mais Escravos, uma série expositiva, sequencial, no livro de Êxodo. E nós vamos ver Êxodo 13, do verso 17 ao verso 22, e todo o capítulo 14. Êxodo 13, do verso 17 ao verso 22, e todo o capítulo 14. Nós vamos ler por partes, porque o texto é grande. Então eu quero ler primeiro com os irmãos, do verso 17 ao verso 22, de Êxodo capítulo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse: para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Moisés levou consigo também os ossos de José, pois este havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Oremos. Senhor, nós estamos diante da palavra do Senhor, que é a autoridade suprema na igreja. Palavra essa que é inerrante, infalível, que é inspirada. Palavra essa que é a voz do Senhor para nós. Palavra essa que é a vontade revelada do Senhor de uma maneira escrita, para que possamos ler, ouvir e obedecer. Suplicamos a intercessão e a iluminação do Teu Espírito, para que ouçamos a palavra do Senhor, que não provém dos lábios de um homem, mas que na instrumentalidade de um homem é a palavra do Senhor para nós. Que eu diminua, que o Senhor cresça. É assim que oramos no santo nome de Jesus. Amém. O Deus Redentor é o tema dessa nossa exposição. O Deus Redentor. No ano de 2015, você vai se lembrar, nós tivemos um desastre ambiental e humano que liberou cerca de 45 a 55 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração, destruindo distritos como Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Mariana, que é o mais conhecido, lá em Minas, não é isso? Uma imagem que me marcou nesse evento caótico, daquela barragem que rompeu, foi o resgate do corpo de bombeiros usando um helicóptero para retirar uma mulher que estava presa ao mar de lama. Metade do corpo daquela mulher estava dentro daquele mar de lama e metade do corpo fora. Aquela cena me marcou por dois motivos. Primeiro, porque sem uma ajuda externa, aquela mulher em instantes estaria literalmente morta. E segundo, a reação daquela mulher após tudo aquilo passar. O sentimento de gratidão que aquela mulher expressou para com aqueles homens que foram instrumentos no seu resgate. O pastor Heron, na semana passada, no texto de Êxodo 13, do verso 1 ao verso 16, ele nos ensinou que, abro aspas, a redenção não é apenas libertação, mas é também pertencimento ao Senhor. Fecho aspas. Na teologia da salvação, a libertação tem uma finalidade muito específica. Nós somos libertos para pertencer a um novo povo. Nós somos libertos para pertencer ou para receber uma nova vida. E nós somos libertos para adorar somente e um único Senhor, que é sobre tudo e todos, Jesus Cristo, o Filho de Deus. No texto que nós vamos ler
que já lemos e continuaremos lendo nessa noite, nós vamos aprender 3 verdades. A primeira verdade é que o Deus Redentor, Ele guia o seu povo. E isso está nessa perícope, nesse trecho que acabamos de ler, de Êxodo 13, do verso 17 ao verso 22. Então a primeira verdade é que o Deus Redentor, Ele guia o seu povo. Então a redenção não é apenas sobre Deus libertando um povo, mas é sobre Deus criando um povo para pertencer somente a Ele. Ou seja, Deus não libertou o povo e deixou o povo à mercê dos seus próprios cuidados. Não. Por quê? Porque Deus é aquele que liberta, mas o Deus que liberta é aquele que guia o seu povo. E Deus, Ele guia o seu povo de uma maneira que os preservará. Logo, Deus não libertou um povo para destruir esse povo, ou Deus não libertou esse povo para permitir que o próprio povo se autodestrua. A doutrina, então, da preservação, ela é muito clara nos versos 17 a 22 de Êxodo 13. O texto vai dizer que o povo, ele sai de uma maneira, ou eles saem organizados como um exército. Mas eles não estavam preparados para a guerra. Tinha a formação de guerra, mas não tinha preparo para a batalha. Bem como afirmou o reverendo Joel Teodoro, foi meu professor de seminário, pastor presbiteriano lá no Rio de Janeiro, ele diz sobre esse texto: Deus não visa apenas resolver o problema, mas formar um povo segundo a sua imagem. E isso é um processo. Veja, o percurso do Egito a Canaã era de mais ou menos 400 quilômetros. Não era uma distância absurda. E, obviamente, a pé, o povo levaria mais ou menos 15 dias do Egito a Canaã. Se Deus guiasse o povo pelo caminho mais lógico, pelo caminho mais curto, pelo caminho mais natural, o povo que havia sido escravizado por 400 anos, eles iriam se deparar com a guerra. É isso que o texto diz para nós. Só que eles, ao se depararem com a guerra, eles iriam desanimar. Eles iriam se arrepender. Então, o que o Deus Redentor que guia o seu povo fez? Conduziu pelo caminho do deserto. Não 15 dias, mas 40 anos. Um caminho mais longo, um caminho que humanamente não seria opção para nenhum de nós, mas um caminho para que no tempo oportuno de Deus, o Kairos, aquele povo entrasse na terra de Canaã, na terra prometida. Philip Ryken, um teólogo de Westminster, diz, abro aspas, havia um caminho mais curto, mas não era o melhor caminho, porque não era o caminho de Deus. Fecho aspas. Irmão, sabe o que isso precisa nos ensinar já de cara, já de início? Que quando Deus nos faz esperar, nunca é para destruição. O deserto nunca é algo sem propósito. Pelo contrário, o deserto é o lugar onde Deus forja os seus servos. Talvez você esteja em uma fase de espera. É a aprovação no concurso que nunca chega. É a saúde que não melhora. É o marido que nunca muda. É a esposa que disputa a autoridade no lar. São os filhos que estão longe do Evangelho e você ora e muitas vezes parece que a sua oração é em vão. É o trabalho que dia a dia te suga e nada parece ter um propósito. Mas sempre que Deus deseja guiar seu povo à maturidade espiritual, Ele leva o seu povo ao deserto. Ele leva o seu povo a um tempo de espera, a um tempo de preparação, um lugar e um tempo de total dependência e confiança no Senhor. Deus, então, enquanto guia do seu povo, Ele vai moldando esse povo à imagem de Cristo. O Deus Redentor que guia o seu povo, que leva o seu povo
para o deserto, não para destruição, mas para preservação. Não é um Deus que deixa o seu povo sozinho no deserto. Veja o verso 20 a 22 do texto de Êxodo 13. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Deus, ele não aponta o caminho, ele vai com o povo no caminho. Ele não diz, tá vendo aqui, você pega, vai, igual o mineiro, tá chegando, aí vai. Ele vai com o povo no caminho. Percebe? Você entende isso? Deus vai com o povo. Deus está no meio do povo. Deus não é alienado ao povo, porque o povo que ele libertou pertence a ele. O povo de Deus nunca esteve só, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento e nem hoje. Ele se fez presente e a nuvem e o fogo simbolizava isso. É o que a teologia chama de teofania, teos, Deus, fania, manifestação. A manifestação da presença de Deus. Alguns eruditos vão dizer nesse texto, a gente vai chegar lá daqui a pouco, que essa presença, em determinado momento, teve a presença de Jesus Cristo pré-encarnado. Mas se era Cristo pré-encarnado, ou se era apenas uma manifestação divina, não importa. O que importa é que o povo não estava sozinho. Só que, óbvio, nada se compara quando Jesus encarna. E ele habita no meio de nós, não é isso que João fala? E o verbo se fez carne e habitou. Essa palavrinha no grego, habitou, significa tabernaculou. O Deus que se manifestava muitas vezes na presença, a presença se manifestava no tabernáculo, um pouco depois, obviamente, desse contexto, é o Deus que agora tabernaculou, que habitou encarnado no meio do povo. E Jesus Cristo, ao subir aos céus, ele envia quem? O Espírito Santo para habitar em nós e no meio de nós. Então, o povo de Deus nunca esteve e nunca estará sozinho. Não é à toa que falamos que o nosso Deus é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Mas, pastor, por que tudo isso? Porque o Senhor, ele é um Deus que cumpre a sua aliança. Vá comigo para Gênesis capítulo 50. Gênesis capítulo 50. Eu vou ler apenas o versículo 25. Gênesis 50, 25. José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento, dizendo: Deus certamente visitará vocês quando isso acontecer. Levem os meus ossos daqui. José está onde? José está no Egito. E José, antes de morrer, disse: Deus vai visitar vocês. E quando isso acontecer, vocês não vão me deixar aqui, ou os meus ossos aqui, vocês vão me levar. Agora veja o versículo 19 de Êxodo 13. Moisés levou consigo também os ossos de José, pois este havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Os ossos de José, levado por Moisés, de certa forma, relembrava a promessa. Deus vai cumprir a promessa. Deus vai cumprir a aliança. Ele virá ao nosso encontro e Ele vai nos libertar. Deus fez uma aliança comigo e com você, irmãos, por meio do sangue de Cristo. Este é o sangue da nova aliança. Ele já nos libertou. Ele tem nos guiado. E Ele virá ao nosso encontro para nos fazer entrar no último descanso que resta, a eternidade.
Mas veja, esse Deus redentor que guia o seu povo, indo com o povo no caminho, é o Deus que luta pelo seu povo. Êxodo 14, do verso 1 ao verso 29, acompanhe a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, presos no deserto. Eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo. Disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E Faraó aprontou o seu carro de guerra e levou consigo o seu povo. Levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Os egípcios os perseguiram, com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, os seus cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito: deixe-nos em paz para que sirvamos os egípcios? Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. Verso 14: o Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem, e você levante seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que vou endurecer o coração dos egípcios, para que venham atrás de vocês e entrem no mar. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Verso 19: então o anjo com A maiúsculo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs por trás deles, atrás deles. E iam entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel. Assim que, durante toda a noite, os dois exércitos não puderam se aproximar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram qual muralha à direita e à esquerda deles. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e criou o alvoroço no acampamento dos egípcios. Emperrou as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que andassem com dificuldade. Então os egípcios disseram: vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros.
Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios fugiram de encontro a ele, e o Senhor jogou os egípcios para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ao menos um deles escapou com vida. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé, enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muralhas à sua direita e à sua esquerda, até aí. O Deus Redentor que guia o seu povo é o Deus Redentor que luta pelo seu povo. O evento do Mar Vermelho não foi uma luta entre israelitas e egípcios. A travessia do Mar Vermelho foi uma luta entre o Deus de Israel e os egípcios. O Deus que liberta o seu povo é o mesmo que guia, não apenas mostrando o caminho, mas indo com eles. E esse Deus Redentor também, preste muita atenção, é o Senhor que envia sofrimento ao seu povo. Veja, o povo estava no deserto, o que Deus faz? Ele endurece o coração de Faraó, para Faraó perseguir o povo, aquele povo que já tinha saído do Egito. Isso mesmo. Foi Deus quem mudou o coração de Faraó para ir atrás do povo de Deus. Lembre-se, o deserto nunca é sem propósito e o sofrimento também não. Eu acho que se eu estivesse lá no deserto com o povo e o Faraó vindo atrás, eu ia dizer: Deus, você não tem outra coisa para fazer não? Já estava tudo certo. Você já destruiu o Egito, ele já sabe que o Senhor é poderoso, a gente já entendeu tudo. Vamos só ir para Canaã, suave, tranquilo. Só que lembra, Deus ele não quer apenas resolver o problema. Ele quer formar um povo segundo a sua imagem. O sofrimento que o povo enfrentaria no deserto seria para que Deus fosse glorificado. Versículo 4 do texto diz isso. Só que Deus não é glorificado porque o povo dele sofre por sofrer. Ele é glorificado quando o inimigo é destruído. O texto diz no versículo 4: e serei glorificado em Faraó. Ele seria glorificado em Faraó, na derrota de Faraó e na derrota do exército de Faraó. O que isso precisa nos ensinar? Que o sofrimento, quando vem sobre nós, tem uma dupla finalidade. Primeira, é amadurecer nossa fé. É nos tornar mais confiantes em Jesus. Segunda finalidade, glorificar ao Senhor enquanto sofremos. Contudo, nós somos homens falhos, caídos, pecadores, assim como aquele povo no deserto. A gente sente medo, como eles sentiram. A gente leu no verso 10. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. A gente sente medo. Muitas vezes a gente murmura como eles murmuraram. Versos 11 e 12. Era melhor ter ficado no Egito então. Se é para morrer desse jeito, era melhor morrer lá. E a gente sente medo, e a gente murmura, porque esses versos 10, 11 e 12 retratam o coração de todo aquele que pertence ao Senhor em um mundo caído. Philip Ryken, sobre o desejo dos israelitas retornarem para o Egito, versos 11 e 12, por causa do medo, ele diz assim, abro aspas, muitas vezes somos tentados a fazer a mesma coisa. Deus quer nos tirar completamente dos nossos pecados, mas assim que começamos a enfrentar problemas, nos assustamos e voltamos diretamente para os nossos antigos modos de lidar com a vida. Raiva, dependência, depressão, distração, ansiedade.
Não importa o quanto odiássemos, havia uma segurança no modo como vivíamos. Assim, voltamos para as mesmas amizades danosas, mesmas atitudes pecaminosas, mesmos hábitos nojentos. Fecho aspas. Nesse momento de medo, em que o povo olha e vê aquele exército, o faraó vindo com sangue no olho, e eles sentem medo, é nesse momento que entra a figura do libertador. Versos 13 e 14, Moisés diz: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. O que Faraó via? O que Moisés via? Ele via um mar na frente. Ele estava vendo água, mar e atrás os inimigos. O povo está com medo, o povo não sabe o que fazer. Na verdade, o povo quer se render e o povo quer voltar. Moisés diz: calma, veja o que vai acontecer, o Senhor lutará por vocês. Porque Faraó naquele momento significava derrota, era símbolo de escravidão. Em última instância, o faraó do Egito era sinal de morte. Então, quando Deus envia sofrimento, porque eles estavam com medo e sofrendo, porque Deus endureceu o coração de Faraó, para Faraó ir atrás do povo. Então, quando Deus envia sofrimento ao seu povo, e o povo o glorifica, o propósito se cumpre. Se fosse esse contexto na igreja de hoje, o pessoal ia dizer assim: é coisa do Satanás. Faraó está encapetado. Porque tudo é culpa do Satanás. Mas o texto mostra para a gente, meus irmãos, que Deus muitas vezes envia sofrimento sobre o seu povo, para ensinar o seu povo. Mas, e quando Deus envia o sofrimento? Uma doença, por exemplo, e o cristão ele não é curado, mas ele morre. Deus não foi glorificado? Quando as coisas aos nossos olhos não se concretizam, é sinal que o Deus Redentor falhou. Quando eu era criança, eu pensava que sempre que alguém doente morria, era porque a doença tinha sido mais poderosa que Deus. Não sei se é porque eu ouvia muito mensagens distorcidas usando a palavra do tipo: ele levou sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades, então você não vai ficar doente mais. Mas aí eu fui crescendo, aprendendo o Evangelho, e eu compreendi que quando um cristão morre, não é porque o Deus Redentor falhou, mas quando o cristão morre, é porque Deus triunfou. Afinal, onde está o seu poder, ó morte? Essa é a maior vitória. A morte vem, ela nos pega, mas ela não tem a palavra final. Deus triunfou. Ainda que morra, viverá. Então, quando o povo de Deus é visitado por algum sofrimento que produz morte, Deus foi glorificado, porque a obra de Cristo derrotou o último inimigo. A morte não teve poder sobre os eleitos de Deus e não tem poder sobre os eleitos de Deus. Ou seja, nenhum sofrimento, nem mesmo a morte, triunfa. Você quer ver um exemplo? Estevão foi apedrejado, não foi? Atos 7. Mas Cristo foi exaltado. Estevão morreu e Deus triunfou. Com a morte de Estevão, o evangelho se espalha, a perseguição impulsiona a missão da igreja. A aparente derrota aos olhos dos homens, a morte de Estevão, foi na verdade instrumento divino para o triunfo de Cristo. O mesmo Deus que enviou o sofrimento ao povo, fazendo o faraó perseguir o povo, é o Deus que guarda o seu povo do mal. Versículo 15 ao versículo 20 de Êxodo 14.
E é interessante, irmãos, porque Deus fala para Moisés marchar, não para ele ficar clamando. Percebeu isso? No verso 15, o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim, Moisés? Marcha, filho. Deus está dizendo: por que você está orando? Agora não é hora de orar não, velho. Agora não é hora de marcha. Agora não é hora de orar, agora não é hora de clamar não. Agora é hora de você marchar, Moisés. O que isso precisa nos ensinar? Então a gente não precisa orar mais, pastor? Claro que não. É claro que precisamos orar. Uma teologia bíblica saudável nos mostra, nos ensina e nos encoraja a orar. Mas muitas vezes é preciso orar e agir. Ação. Ora, mas estuda, senão você não passa no concurso. Ora, mas se socializa com outros cristãos, para de repente você encontrar aí o varão ou a varoa. Ore, mas caminhe em atos concretos para conquistar seus objetivos. Ore, pedindo disciplina e força, mas você tem que fechar a boca e fazer exercício para perder peso, senão... Não era para Moisés ficar clamando apenas, era para ele marchar. O líder do povo deveria ser alguém proativo. Liderança passiva, liderança que não age, liderança que não faz o povo se movimentar, liderança que faz o povo parar, é uma questão de tempo para desanimar e para se acostumar. Só que a igreja não é uma igreja formada por pessoas que param. É preciso marchar, é preciso caminhar, é preciso ir, é preciso fazer, porque a missão se faz pelo poder de Deus, mas também se faz na instrumentalidade de uma igreja que é ativa. E nós tivemos uma excelente aula essa manhã. A gente não precisa ter medo do juízo de Deus, lembra? A gente não precisa ter medo da guerra, lembra? E a gente não precisa ter medo da morte. Charles Spurgeon, pregando esse texto, esse versículo 15 específico, ele diz assim: longe de mim dizer alguma palavra em menosprezo do santo, feliz e celestial exercício da oração. Mas, amados, há momentos em que a oração não basta. Quando a própria oração está fora de temporada. Quando oramos sobre algum assunto em determinada medida, torna-se pecaminoso demorar-se. Spurgeon está dizendo que se Moisés ficasse parado na beira do mar só orando, ele seria morto. Tem que marchar. Foi o gol do Brasil. Me segurei para não fazer isso, mas não teve como. Vamos voltar para o sermão. Você quer ver um exemplo? Pastor, eu estou orando para saber se eu perdoo alguém. Não, você não precisa orar não para isso não, filho. Você não precisa orar para saber se você precisa perdoar alguém. Pastor, eu estou orando para ver se eu vou ajudar aquele irmão que está em necessidade lá da igreja. Não, para isso aí você não precisa orar não. Você não precisa orar para saber se deve fazer algo ou não, que a própria palavra nos ordena fazer. Essa é a ideia de Spurgeon. Se Deus estava conduzindo o povo pelo caminho do deserto e tinha um mar à frente, o povo tinha que andar. Mas sabe por que Deus mandou Moisés marchar? Porque diante dos olhos de Moisés só tinha água. Deus estava ensinando a Moisés a caminhar por fé. E sabe como eu te afirmo isso com toda a convicção de que Deus estava ensinando Moisés a caminhar por fé? Porque lá em Hebreus 11, 29 diz assim: pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Pela fé. Quais circunstâncias têm impedido você de caminhar pela fé? Qual voz você tem ouvido?
a voz de Deus registrada nessa palavra escrita e revelada, ou as vozes dos nossos dias por meio de Instagram, TikTok, internet, influencer, livros e por aí vai. Deus deu uma ordem a Moisés, do verso 15 a 18, marche, caminhe pela fé e contemple o que eu vou fazer. Deus está dizendo, Moisés, ande segundo a minha direção. Moisés, escuta a minha voz. Igreja Presbiteriana do Guará, realize tudo segundo as minhas ordens, e vocês vão ver que eu sou o Deus que guardo vocês do mal. O Deus Redentor não apenas guarda o seu povo do mal, assim como Ele não apenas aponta o caminho, mas Ele guia e Ele vai com o povo no caminho. Deus não guarda o povo dele do mal de uma maneira distante, e essa muitas vezes é a nossa mentalidade. Quando a gente está sofrendo, a gente pensa que Deus se distanciou. Mas para você que é pai, para você que é mãe, qual é o momento em que você mais se aproxima dos seus filhos? Quando eles estão doentes. É quando você pega no colo, é quando você dá um consolo, é quando você vai no quarto à noite 10 vezes se preciso for para ver se ele está bem. Então, não, no momento em que a igreja sofre, é o momento em que Deus está mais perto. Entenda o que eu estou dizendo aqui. Deus nunca se afasta. Olha os versos 19 e 20 de Êxodo 14. Então o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou da frente e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. De maneira que ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel. Assim que durante toda a noite os dois exércitos não puderam se aproximar. Você entendeu o que está acontecendo aqui? Eles estão no mar. A presença de Deus que ia à frente guiando, ela sai da frente. E ela vem para atrás do povo. De uma maneira que a presença de Deus ficou entre o povo e os inimigos. De uma maneira que o fogo iluminava o povo de Deus, mas também escurecia, era escuridão para os egípcios. Nem que os egípcios quisessem chegar no povo de Israel, eles não chegariam, por quê? Porque Deus estava no meio, Deus estava entre o povo de Israel e Faraó. Já parou para pensar nisso? Deus no Mar Vermelho se pôs entre o seu povo e os inimigos. Ele não deu uma ordem de longe, ele não mandou um mensageiro, ele estava lá com o seu povo e se colocou entre o seu povo e os inimigos, por meio daquilo que o texto vai chamar de anjo com A maiúsculo. Toda vez que aparece anjo com A maiúsculo, teologia vai dizer que é uma teofania, e aí nós temos duas divisões. Uns vão dizer que é uma teofania, uma manifestação divina, seja numa nuvem, seja numa coluna de fogo. Outros eruditos vão dizer que quando é o anjo com A maiúsculo, é Cristo pré-encarnado, mas Cristo pré-encarnado ou a teofania, Deus está lá. Irmãos, a nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel. É isso que nos diferencia dos demais povos e nações. Nós somos o povo da luz. Nós estamos unidos ao Senhor. A presença constante do Senhor com o seu povo em meio ao sofrimento é sinal de cuidado e livramento. Quem imaginaria que o mar se abria assim? E o povo aí tem um monte de teoria. Não foi que abriu assim, foi uma brechinha que tinha ali e eles passaram. Não, o mar se abriu e ele passou. Essa semana eu mandei um rios do Instagram para o pastor Heron e falei assim, eu vou usar como ilustração no sermão. Um pastor na África entrou com um cajado no mar lá, vocês viram isso? E ele entrou com um cajado no meio do mar e foi abrir, quase se afogou, tiraram o pastor de lá. Irmãos, o que isso precisa nos ensinar? Que Deus não vai abrir o mar hoje, certo? Mas Ele continua curando quando a medicina não tem mais o que fazer. Ele continua restaurando o casamento que aos olhos dos homens não tem mais solução. Ele permanece salvando o marido incrédulo que é totalmente resistente ao Evangelho. Ele continua abrindo aquela porta de emprego que aos seus olhos parece impossível. Ele continua resgatando o filho rebelde que abandonou a igreja e os caminhos do Senhor de volta
aos caminhos da justiça. Ainda hoje, o Deus Redentor se coloca no meio do seu povo para guardar a igreja e destruir os inimigos. Deixe-me dar alguns exemplos para clarear essa verdade de que Deus, ainda hoje, guarda o seu povo e destrói os inimigos da igreja. Quando o governo comunista chinês se levanta em perseguição, e teve uma matéria recente, não sei se vocês viram, o governo comunista chinês se levantou em perseguição aos cristãos, o povo teve que fugir, botou fogo nas igrejas e tudo mais. Deus se coloca no meio. Como? Preservando a igreja, ela não é destruída, antes o povo cresce. Quando governos progressistas lutam pelo aborto e pela agenda sexual identitária, Deus se coloca entre o seu povo e os inimigos. Crentes fiéis não se curvam a tais agendas e ideologias. Quando os conservadores querem colocar a família e a educação como símbolo de salvação, Deus se coloca entre o seu povo e os seus inimigos, porque o crente fiel sabe que por mais que família e educação sejam importantes, não redime ninguém, não salva ninguém. Mas para que tudo isso? Para que o povo aprenda que não é sobre eles, para que eu e você entenda que não é sobre performance, não é sobre força militar, não é sobre capacidade estratégica de um povo, é tudo sobre o Deus Redentor e o seu poder. Quando os inimigos estavam no meio do mar, em terra seca, Deus lutou, não os israelitas. Versículo 22 a 25 nos mostra isso de maneira clara. Foi algo tão sobrenatural que até os soldados de Faraó, eles exclamaram: vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles. Tarde demais. O mar volta e eles são afogados. Algo semelhante acontecerá na volta de Cristo. Quando Cristo voltar, as pessoas vão até querer, mas vai ser tarde demais. Ainda que tenha usado a criação para os seus propósitos, Deus, como a mão de Moisés, o cajado, o vento que bate ali para abrir o mar, quem libertou os israelitas e destruiu os inimigos foi Deus. Igreja, Jesus Cristo é o Deus encarnado. Veja, Ele não apenas se colocou entre nós o inimigo, Ele nos substituiu. Jesus Cristo tomou o nosso lugar. Esse evento do Mar Vermelho era um sinal de que um dia o Filho unigênito viria em carne para derrotar o maligno para sempre. Lucas 9, versículo 30 e 31 diz assim: e eis que 2 homens falavam com ele. Lembra, no contexto da transfiguração, sobem ao monte, 2 homens falavam com ele, Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. E falavam da morte de Jesus. Lucas 9, 30 e 31, essa palavra morte, no grego é literalmente êxodo. É por isso que um erudito vai dizer que Jesus é o Israel perfeito e último. Uma das maneiras como Deus demonstrou isso foi fazer com que Jesus repetisse a fuga de Israel do Egito. Uma outra conexão que a travessia do Mar Vermelho tem com o Novo Testamento está lá em 1 Coríntios 10, versículos 1 e 2, que diz assim: ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Você vê que Paulo, em 1 Coríntios, para falar do batismo, ele vai lá na travessia do Mar Vermelho. Essa conexão entre batismo e o êxodo, ou o batismo e a travessia, significa que a passagem dos israelitas pelo Mar Vermelho foi um tipo de batismo, um sinal visível da libertação operada exclusivamente por Deus. E não é isso o batismo que nós fazemos hoje? Um sinal visível da graça invisível operada no coração da pessoa. E nesse mar tinha adultos e tinham crianças. Por isso que a gente batiza criança também. Deus guia seu povo, Deus luta pelo seu povo, para que o povo possa adorá-lo. Essa é a grande finalidade, a glória de Deus por meio da adoração de um povo escolhido. E agora, os 2 últimos versos para a gente finalizar. Êxodo 14, verso 30 e 31. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia,
das mãos dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios. E o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Quem são esses que foram mortos por afogamento no mar? Aqueles que em Êxodo capítulo 1, versículo 22, queriam fazer o quê? E fizeram? Lançaram as criancinhas no rio Nilo para morrer afogados. Deus estava retribuindo aos inimigos seus atos pecaminosos, exercendo assim seu atributo de justiça. E Israel viu os inimigos mortos na beira da praia. Irmãos, o mal não triunfará. Billy Graham certa vez disse: calma, eu li a última página da Bíblia e tudo vai terminar bem. Egípcios mortos na praia, inimigos despojados na cruz de Cristo. Nós estamos como uma igreja militante, mas já somos uma igreja triunfante, e um dia esse triunfo será uma realidade plena. O que o povo fez para que os inimigos morressem na praia? Obedeceram a Deus, marcharam. Eles não lutaram, não criaram estratégias, não performaram, eles apenas obedeceram à voz de Deus. Israel viu com os olhos físicos o poder de Deus, o mar se abrindo. E isso produziu temor e confiança. Isso produziu adoração. Deus guia, Deus luta e Deus é adorado pelo seu povo. Reverência e confiança no Senhor são elementos necessários para a adoração. Veja, o povo que antes sentiu medo e desejou voltar para o Egito, agora no final, eles temem e confiam no Senhor. Um dia a igreja militante, eu e você, o povo eleito, nós vamos contemplar com os olhos físicos a derrota final do mal. Apocalipse 1:7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá. Até mesmo aqueles que os traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Mas hoje, irmãos, eu e você, pelos olhos da fé, somos chamados ao temor e à confiança, com base naquilo que ele deixou revelado nesse livro. Somos convocados por Deus, o Deus Redentor, a lembrar que ele nos guia, que ele luta por nós e que ele é adorado por nós. Nós precisamos ir embora hoje com algo muito claro em mente. Deus liberta, e por isso passamos a pertencer somente a Ele. Nação Santa, lembra que lemos na liturgia? 1 Pedro, nação santa, povo de propriedade exclusiva, sacerdócio real. Pertencemos ao Senhor. E a nossa adoração é uma resposta de gratidão. Tanto que o capítulo 15 é o cântico de Moisés, é o cântico de Miriam. Lembra da moça salva do mar de lama em Mariana? Os irmãos do louvor podem vir. Essa moça nos lembra que ninguém pode se salvar. Nos lembra que todo aquele que está preso ao mar de lama do pecado necessita de uma ajuda externa. Ela é o símbolo de que a vida eterna é uma ação externa de resgate. Um povo estava preso à escravidão no Egito. Um povo está preso à escravidão do pecado. No Egito, um libertador é levantado por Deus para resgatá-los. Hoje, um libertador tomou o nosso lugar para nos tirar da lama do pecado. Irmãos, a travessia do Mar Vermelho significa que um povo em escravidão foi liberto pelo poder de Deus. Sem mérito humano, sem capacidade militar, mas Deus, em poder e misericórdia, por amor e graça, salva pecadores para a glória do seu próprio nome. Essa é a finalidade da nossa libertação. Nunca esqueça que o Deus Redentor
guia o seu povo. O Deus Redentor luta pelo seu povo. E o Deus Redentor é adorado pelo seu povo, porque só Ele é digno de louvor, de exaltação, de honra e de glória. E como que a gente responde a tudo isso? Adorando ao Senhor. Fica de pé no seu lugar e vamos louvar o Senhor.